Hoje o que a gente está fazendo? Eu preferi não olha lá, com aquelas questões que a gente tá ligado aqui, ó, dia 18 de abril teve um tira dúvida. A gente tá entrando ao vivo agora para vocês aí que estão curtindo a gente no Facebook e no YouTube. Muito bem-vindo de volta. Deixa eu parar aqui, senão vai dar confusão. Ó, eu. Parar. Seguinte, hoje, neste dia, no dia 18 de abril, a gente teve tira dúvidas a respeito de algumas questões da Ambima. A gente vai continuar com essas questões da Ambima. Como é que vai funcionar? Tá? Eu parei na terceira página desse arquivo que está nesse vídeo, se você não viu, tá? Simulados comentados Ambima 2019, tá? Então, agora é a segunda parte disso aqui. A gente parou lá na página 3, vai continuar. Tá nesse link, nesse vídeo, na descrição desse vídeo, tá aqui. Tá? Esse link aqui, questões, ele tem as questões todas que eu tô fazendo, que eu tô aí fazendo a explicação desses simulados comentados das questões de 2019 das provas Ambima, beleza? Entra CPA 10, CPA 20 e CA. E vai também estar o link aí para vocês nesse vídeo hoje que estamos ao vivo estreando esse vídeo nesta data hoje. Tá? Bom, vamos lá então, deixa eu já puxar aqui meu sisteminha, aqui eu fecho que eu não preciso mais. Ah, não esqueçam, curtam a página, curtam o vídeo, parem de discutir. Eu tô sabendo que a concorrência, né, Isa, a concorrência tá discutindo o vídeo aí. Não adianta discutir, que a gente tem muito aluno. Então você vai curtir esse vídeo aqui e vai se inscrever no canal, nesse botãozinho aqui, de inscrever no canal, cadê? Tem um botãozinho aí de inscrever no canal. Acho que é no canal, né? Deixa eu ver aqui. No canal. Fica quieto, Leo. No canal do Cebesa. Tem um botãozinho ali que é de inscrição. Então você vai lá, se inscreve com a gente. Beleza? Vamos continuar então. Eu lembro que eu parei na terceira página desse trem. Tá? Eu terminei essa questão, expliquei para vocês das obrigações das participantes da Ambima ao assumir o código. Eu tô com equipamento um pouco novo aqui, por isso que eu tô fazendo mais festa hoje, né? E canetinha nova, né? O Paulo aí também tá dando risada, esse professor não bate certo, né? Vamos lá pra frente, então, continuar com aquilo que a gente sempre faz, que é os simulados comentados que a gente tem. Deixa eu ver se estou com a caneta certa aqui. Pen, cor blue. E aqui 2. Tá bom pra gente. Tá excelente, tá excelente, tá excelente. Beleza. Aquilo que a gente sempre faz, que é exatamente o quê? Comentar os simulados que estão pintando a Ambima. Bom, professor, você tem acesso à Ambima? Como é que você sabe das questões? Eu não sei das questões, não tenho bola de cristal. Na verdade, isso aqui é tudo montado de acordo com aquilo que os nossos alunos que vão fazer o exame, eles vêm e trazem pra gente. Então, segue lá, tá? Vamos para mais uma. O Código Ambima de Melhores Práticas para a Administração de Recursos de Terceiros dispõe sobre as obrigações dos seguintes agentes participantes da indústria de fundos de investimentos. 1. Investidor. 2. Gestor de recursos. 3. Administrador fiduciário. E 4. CVM. Estão corretas as afirmações dos itens. Bom, vamos lá. Ele dispõe sobre obrigação, tá? Obrigação de quem? O Código Ambima dá a obrigação do cliente ou obrigação dos prestadores de serviço? Obrigação dos prestadores de serviço. O cliente é o investidor, tá? Então, esse aqui não precisa seguir o Código de Melhores Práticas para a Administração, porque o investidor os recursos dele estão sendo administrados. Então, besteira falar que é. Gestor de recursos, sim, tá? Porque o gestor de recursos é aquele cara que vai botar a mão na massa e, de fato, mexer com o dinheiro do cliente, certo? E o administrador fiduciário, que nada mais é que o administrador, é aquele que vai contratar as pessoas que vão trabalhar para um determinado fundo de investimento. Da CVM obriga? Nossa, será que a norma do Código Ambima serve para a CVM? Não, eles vão de acordo com aquilo que a CVM estabelece, que é a regulamentação em vigor oficial do governo, tá? CVM. Então a gente não tem nenhum
e nem 4. Então, se você fosse falar, obrigação do investidor não é, aí você ficaria entre a B, que seria 2 e 3, que são essas duas aqui, certo? Você ficaria entre a B, que é o correto dessa questão, e 3 e 4, essa de múltipla escolha. 4 CVM não entra, não é obrigada, a CVM não é obrigada a andar na linha da Ambima, e sim o contrário. Então, correta a letra B mesmo aí, beleza? Vamos lá. São atribuições do gestor de recursos, exceto. O que o gestor de recursos, quais são as funções dele? Eles perguntam bem assim agora, né? Então, existem prestadores de serviço dentro de um fundo de investimento. Nesses fundos de investimento que possuem esses prestadores de serviço, automaticamente, esse gestor, que é o prestador de serviços do fundo de investimento, o que ele vai fazer? Ele vai exatamente comprar papéis para a carteira. Então, é a atribuição dele comprar papel da carteira, é a atribuição gerir liquidez do fundo. O que não é função dele? Então, eu quero saber o que não é, tá? Realizar ordens de compra e venda de ativos financeiros é função dele? Sim. Então, ok, ele é responsável técnico da carteira. Enquadrar os limites de investimento da carteira dos veículos de investimento conforme determinado nos documentos na regulação. Ele é responsável por administrar como que a carteira está sendo formada, Isabelle? Sim, né? Já está vindo pergunta aí, vamos respondendo. Ela está me ajudando enquanto eu estou aqui na transmissão. Então, aqui, ok, também é função dele. Eu quero saber o que não é. Elaborar a política de investimento do fundo, será que é isso que ele faz? Bom, vamos lá. Política de investimento do fundo é elaborado de acordo com aquilo que o investidor, aquele que tem o dinheiro, que quer ter os seus recursos administrados, escolhe, junto com o administrador fiduciário. Então o gestor só vai trabalhar em cima daquilo que já foi feito. Então isso aqui não é, tá? Então é exatamente aquilo que a gente está procurando. Negociar, alocar e ratear as ordens dos veículos de investimento quando aplicável. Então, negociar, alocar e ratear as ordens dos produtos ou veículos. Veículos de investimento, o que é? São os ativos mesmo. O que ele vai comprar para compor a carteira daquele fundo, tá? Então, quando aplicável, sim, é ele que vai fazer isso. Isso aqui também é função dele. Se é tudo função dele, A não é, B não é, e D não é, porque se são função, ok também. Então, qual que você marcaria? Letra C. Cuidado com o português, hein? Ele está dizendo que são atribuições dos gestores de recursos, ou seja, são atribuições, exceto. Qual que não é atribuição? Olha que loucura, né? Então tem que cuidar com o português. Não é pegadinha. É interpretação de texto, faz parte da prova, tá? Vamos lá. Constam das exigências a serem observadas na divulgação do histórico de rentabilidade dos fundos 5.5, exceto. Então, olha só, de volta. Olha que sujeira, né? Tá caindo assim em prova, tá? Então, quais são as obrigações na divulgação do histórico de rentabilidade dos fundos 555? Agora, fundos 55 são os fundos da CVM, da instrução CVM. O que não é mais exigência, certo? Ou seja, o que não é exigência lá no 555? A escolha da periodicidade utilizada na divulgação dos dados cabe ao administrador fiduciário. Gente, será que é o administrador que escolhe de quando em quando que ele vai passar a informação para o cliente? Estranho isso, né? Então, isso é exigência? Ou seja, será que isso não é exigência? Então, isso, né? É estranho. Vamos lá. Deve-se utilizar o mês anterior do calendário civil? Sim, tá? Você tem que sempre divulgar a rentabilidade mensal, tem que ser divulgada de forma mensal. Então, isso aqui é ok. Isso aqui é a exigência da instrução número 555, tá? Incluir os ativos, incluir os anos anteriores do calendário civil, caso o fundo seja constituído há mais de 12 meses, também ok, tá? Isso aqui, como que eu saberia essa informação? Se você assistisse no nosso canal, lá,
o código de recursos terceiros já atualizado que a gente fez a gravação para esse ano, vocês iam ter isso, vocês iam saber disso, tá? Então isso é exigência também. A divulgação da rentabilidade do fundo deve ser acompanhada da comparação com metas ou parâmetros de performance, vulgo, ou seja, a nossa palavrinha que todo mundo tem terror na prova, benchmark, previamente descritos no regulamento. Também tem que ser tudo definido. Como que é critério do... Então não é uma exigência da CVM que o critério de datas e periodicidade da divulgação dos dados do fundo seja por parte do administrador. Eu tenho que o quê? Padronizar o mercado. Está errada. Então, a letra A mesmo, que não é exigência da Ambima, pelo contrário, ela vai contra as normas. Exceto é sempre que vai contra. E você vai achar aquilo que vai contra. Cuidado com a palavra. Beleza? Entende-se por apressamento de ativos. Antiga, para quem já estuda um pouquinho de tempo para Ambima, marcação a mercado. O que é MAM? Marcação a mercado. Verificar o preço dos ativos todo dia, quanto que eles estão sendo negociados no mercado, para colocar o valor do patrimônio líquido mais próximo da realidade. Né? Eu não posso utilizar os dados de valores mobiliários que um gestor tem adquirido há 2 anos atrás, para estar havendo variação desses valores a mais ou a menos, e essa marcação a mercado tem que ser feita em todos os fundos. O que é esse apressamento de ativos? Então, marcação a mercado. Apressamento, verificar o preço dos ativos. Se você entendeu o que está perguntando, você consegue responder. Letra A, metodologia para precificação de todos os ativos constituintes do patrimônio líquido do fundo pelos valores negociados em mercado. Interessante. Exclamação aí. Interessante, pode ser que seja essa. Vamos ler sempre até o final, nunca sair marcando. Fórmula para cálculo do imposto de renda devido no momento do resgate total do valor investido pelo cliente. Não, apressamento de ativo não vê imposto de renda, tá? Lembra que imposto de renda dos fundos é de acordo com come cotas, semestral, maio e novembro. E o come cotas não pode ser confundido com a marcação a mercado, certo? Bom. Sequência de procedimentos para a divisão do patrimônio líquido, para a divisão do patrimônio entre os cotistas. Não. Isso aqui é o seguinte, a divisão do patrimônio pelos cotistas vai dar o valor da cota. Não são os procedimentos, tá? Escute só, não são os procedimentos internos para achar o valor da cota, e sim, o apressamento ativo é ver o valor da carteira, para achar o patrimônio líquido do fundo. Depois, com o patrimônio líquido, é que vai ser calculado o valor da cota, porque daí eu tenho que tirar as taxas e despesas do fundo. Cuidado, tá? Então, aqui que poderia ficar uma dúvida aí. Método estatístico para a divisão dos rendimentos do fundo entre investidores e o gestor do fundo. Não, o gestor do fundo, ele não divide o rendimento com ninguém, ele tem o direito à taxa de performance se o fundo atingir o tal, o quê? O que eu vou circular aqui, ó? Opa! O tal benchmark. Então a correta é a letra A mesmo, que a gente já tinha feito aqui, né? Aí, vamos para a próxima página. Vamos chamar aqui, Previews Next. Beleza. O manual de apressamento de ativos, estabelecido pelo administrador do fundo, deve conter. Tá? Beleza, detalhado assim, cai, tá? É difícil acertar uma dessa? Não é impossível, que vocês vão ver, a gente vai por eliminação. Olha que massa, tá? Normativos relativos à constituição do comitê e o organismo responsável pelo apressamento dos ativos e periodicidade de suas reuniões. Tá. Olha só que legal. Isso tem que ter, porque obrigatoriamente todas as questões têm um. Então aqui você fica com ela no ok. O nosso problema nessa questão aqui, ficaria no quê? Ficaria agora, putz, agora eu tenho menos para eliminar, tá? Mas a gente vai continuar, tá? Regras de hierarquia e alçada.
e a governança adotada pela instituição no apressamento dos ativos, incluindo as áreas envolvidas e suas responsabilidades, entre outros fatores. Muito quente, tá? Vou colocar aqui uma dúvida, será, né? Qual que vai ser as áreas responsáveis por fazer isso? Muito interessante. Só que olha aqui que você ganha a questão. Vamos ver a 3 e a 4, olha que interessante. Descrição do processo de apressamento de forma sintética. Sintética é resumida. Estranho, né? Porque o manual de apressamento vai dizer de forma resumida como é feito o troço? Estranho, né? Então, gente, e olha só a 4. Descrição do procedimento adotado no caso de novos ativos financeiros adquiridos pelos fundos sem método de apressamento definido. Ou seja, como que vai ser feito em caso de cessão de ativos financeiros que ainda não se tem como medir quanto que eles valem de fato. É claro que o fundo tem que ir pelo princípio do cuidado. Então, saca só, se eu marcar 3, a 4 está errada e vice-versa. Então, eu não posso ter 3 e 4 na resposta. Olha só. Então, eu não posso ter 3 e 4 na resposta. Eu não posso ter 3 e 4, eu não vou ter ok, que é 1. O 2 interessante, o 2 quente. O 3 e 4 junto eu não posso. Automaticamente, forma sintética, a gente abandona essa aqui, porque de forma sintética é resumida e o manual deve explicar certinho como é que funcionam as coisas. Entendeu? Aí não tem pegadinha. Então, você cortando o que tem 3, tá? E a 2, regras de hierarquia. Sim. Com a 4, que está dizendo método de apressamento definido em casos, ou seja, o que a gente vai fazer, como que a gente vai adotar o procedimento aqui quando eu tiver ativos que são de difíceis formas de contabilização deles. Então, é esse aqui, gente. É a D. Beleza? Cortando a 3 aí, só ficaria um pouquinho de dúvida. Será que a última está certa? Né? Fica assim, então. Tem que descrever o procedimento por completo, manual de apressamento, beleza? No caso de ativos não líquidos, o preço numa eventual negociação no mercado cai bastante isso na hora do enunciado. Beleza, Isabelle? Fale pro pessoal aí, tá? Você que tá aí embaixo aí, não esqueça. Eventual negociação no mercado. Vai cair essa palavra na prova de vocês. Numa eventual negociação no mercado, ou seja, quanto que os ativos seriam negociados ou seja, uma eventual negociação no mercado naquela data, sempre é diário. Matamos mais uma aí, essa é meio cabeludinha, tá? Bom, vamos lá. Quando um cliente se recusa a fornecer informações a um profissional para que este verifique a adequação de sua recomendação de produtos ou serviços ao perfil do cliente, o profissional deve, olha só, né? Cara, muita regulamentação está caindo, muita questão ética está caindo. Isso aqui faz parte do que, gente? Vamos tentar descobrir do que é. Recusa de informações. Você precisa de informações para duas coisas. Primeiro, pelo processo do KYC no Your Customer. E segundo, pelo suitability para adequar os produtos, né? Futuramente ao cliente. Então, olha só. O cliente se recusou a fornecer informações a um profissional para que se verifique a adequação de sua recomendação. Também para a análise de perfil do investidor, que eu falei que o resultado disso é suitability. Tá? O que acontece? Vamos tentar entender. Se o cliente não falar para a gente do que ele é, ou seja, não quiser se abrir para a gente poder diagnosticar o perfil dele, como é que você vai poder recomendar alguma coisa para esse cliente? Você não pode proibir o cliente, tá? Ou seja, de fato, ele pode se recusar a assinar lá o API dizendo que ó, eu não quero que eu tenha o perfil levantado. Aí quem vai escolher os investimentos? É ele. Tá? É bem rigoroso isso, a API veio agora, a CVM pegou a ideia e criou uma instrução só para análise de perfil do investidor. Isso é uma coisa só da Ambima, só de código. Tá? Então, ó, recomendar produtos se o cliente assinar uma declaração que isente o profissional do seu dever de verificação das adequações de suas recomendações.
Não existe cliente isentar o profissional e o profissional recomendar. Não existe isso, tá? Tem que recomendar de acordo com aquilo do perfil do cliente, tá? Essa aqui é falsa. Esse isento profissional ficou horrível aí, tá? Nessa questão, cuidado. Bora lá. Recomendar produto se o cliente assinar um atestado que está ciente dos riscos envolvidos na operação. Aqui, ó. Recomendar produto. Não pode recomendar produto. Também esse que é outro problema, porque como que ele vai recomendar produto? Como é que um médico vai dar um remédio para um doente, sendo que ele não fez um diagnóstico? Então, falso, tá? Isso aqui é uma pegadinha, cuidado, tá? O que o cliente assina de fato é uma declaração de desenquadramento. Funciona assim, desenquadramento porque se o cliente assinou a API e deu lá perfil moderado, ele vai colocar num fundo que é muito arriscado, que é só para ultra, super agressivo, vai sair, ou o cliente pode ser conservador e quer investir naquilo, está insistindo com o gerente ou com o consultor e quer investir naquilo, vai sair um terminho que se chama declaração de desenquadramento. Mas por que o consultor está recomendando investimento? Porque ele está com o perfil levantado como o quê? Conservador. Tá? Então eu tenho que levantar o perfil, pegadinha essa aí. Essa é a pegadinha mesmo. Recomendar produto se o cliente for alertado que a recomendação feita pode não estar de acordo com o perfil de investimento. Também, né? Eufemismo, ó. 3 recomendados, coloco, se não pode recomendar. O correto seria se abster de recomendar produtos de investimentos a cliente sem API, não pode recomendar nada. Cuidado, tá? Sem API, de jeito nenhum. Bora lá também. Considere as seguintes afirmativas sobre lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro cai na prova, umas 2, 3 questões. Em todas as provas cai mais ou menos disso. Não vai cair mais que isso, tá? Tem prova que cai 1, tem prova que cai no máximo 3. Inclusive CEA, tá? Pode ser que caia umas 2, 3 no CPA 20, umas 2 no CPA 10, umas 3 no CEA estourando. Demais. 2 é a média. E você precisa saber exatamente isso. O que eles fazem? Eles colocam, daí quando tem conteúdos que tem menos questões, eles costumam colocar múltipla escolha. Bora lá. Operações suspeitas devem ser comunicadas às autoridades competentes e ao cliente suspeito. Então, ó, você é suspeito, cara. O fulano, você colocou 1 milhão na conta aqui, ó. Você é suspeito, viu? Você está sendo suspeito. Você pode me passar uma grana aqui para não falar para ninguém nada. Não tem jeito. Eu não posso comunicar nunca ao cliente. Então, falso isso aqui, ó, sacanagem. Sujeira. Ele quer o que lá embaixo? Está correto o que se afirma. Então, prazo máximo de 24 horas, ok. O que estraga a questão? E ao cliente suspeito. E na hora que você está lendo, você passa batido. Cuidado. Então, a 1 está errada. Com a 1 estando errada, olha que legal, o que aconteceu aqui? Você corta todas as alternativas que tem um método de exclusão. Nossa, professor, então eu já sei que é 2 e 3, vamos só conferir, né? O órgão responsável por averiguar é o COAF. Todo mundo já sabe, né? O que é COAF? Agora todo mundo sabe o que é COAF, depois da Lava Jato, né? Então, ok. Que é ok. Ele que é o órgão administrativo, tá? Responsável. Cabe ao COAF disciplinar, aplicar penas administrativas e receber, examinar, identificar as ocorrências suspeitas. Ok, também, legal. 2 e 3. Sujeira, né? Essa prova tá punk, gente. Vamos lá, mas com a gente aqui vocês passam. Atividade de distribuição de produtos de investimento compreende. Tá. O que é distribuir produto de investimento? Eu saí na rua e falei, CDB, olha a ação aí, olha a renda fixa. Não, não é isso aí. Você vai fazer, não é na louca, você vai fazer a API, vai fazer o processo de cuidar com a lavagem, né? Então, oferta de produtos de investimento de forma individual ou coletiva, ok, bem legal isso, tá? Eles colocam bastante isso. Forma individual ou coletiva, porque eu posso oferecer investimentos
para um grupo de pessoas fazendo, podendo sugerir uma carteira para um fundo, eu posso sugerir para esse grupo de pessoas. A partir do momento que eu sugeri para esse grupo de pessoas e fiz a política, eu estou uma distribuidora, eu vou ter que passar isso para um profissional responsável para fazer a compra dos papéis de gestão, de analista de valores imobiliários, e no canal vocês têm todas essas diferenças aqui, no YouTube vocês veem, e também aí alguns vídeos no Facebook a gente deve ter colocado no canal, né? Colocou, né? Colocou. Colocou no Facebook também. Apenas a realização efetiva de negócio e não as ofertas não concretizadas. Gente, a oferta de distribuição você vai levar muito não. Então a atividade de distribuição não compreende apenas aquilo que você conseguiu. Falso, né? Imagine, a atividade de distribuição não é aquilo que já foi adquirido. Não, aquilo que foi sugerido. Então, não concretizado, não entra, falso. Realização de negócios com produtos apenas por meio de agências bancárias, falso. Tanto que existe a certificação de distribuidor da Ancord, do agente autônomo, que também é um distribuidor ou seja, né, autônomo. Que também é um cara que trabalha aí, ou seja, com as corretoras, então, dos agentes da Ancord. Apressamento de ativos financeiros não é essa função de quem sugere. Letra A. Próxima lá. Tá? Próxima lá. Vamos lá. Quanto tempo que a gente tem aqui? Aluguel do estúdio é caro! Vamos tentar responder o máximo que a gente tem. Quanto tempo nós temos aí? Já temos quase meia hora de transmissão. Pessoal, deem oi, né? Tá tudo certo aí por e-mail, tá respondendo também por e-mail, dúvidas@cebesa.com.br, tá? Vamos lá. Instituições participantes devem identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar, mitigar os riscos existentes em suas atividades. Isso aqui, ó, é de controle interno. Tá? Vamos ler uma a uma, porque ele tá o que lá no final? Vamos ver, isso aqui a gente já dá um pulinho, está correto o que está contido. Vamos ver aquelas alternativas que, ou seja, estão corretas. Manter em documento escrito, formalizado, regras, procedimentos e controles que assegurem a integridade, confiança, a segurança e a confiabilidade dos dados e dos sistemas de informação utilizados, com certeza, né, gente? Então tem que ter um. Então a gente não conseguiu eliminar nenhuma agora. Cabeluda, meu Deus! Documentar os papéis e as responsabilidades de forma claramente definida. Óbvio. 2 também. Então a gente já tira, pelo amor de Deus, né? 3. Prever regras e procedimentos sobre o plano de continuidade de negócios. Opa, sim. Também, com certeza. 3 também entra, tá? Agora, o que a gente faz? Vamos pensar, putz, será que a 4 tá certa? Aí essa é o tipo daqui, não é pegadinha, que é difícil essa múltipla escolha, porque depende, se você escorregar e errar uma, você perde toda a questão. E marcar, por exemplo, né? Se a 4 está certa ou errada, daí vai por bom senso. Avaliar periodicamente a adequação dos sistemas, periodicamente a avaliação, sim. Controle é contínuo. Beleza. Rotinas e procedimentos para gerenciamento de riscos. Podem marcar todas as alternativas aqui, tá? Sem medo de ser feliz, tá? Sem medo de ser feliz. Um pouquinho trabalhosa essa questão aí. Cai bem assim, gente. Estou preparando vocês. Ao realizar a distribuição de produtos de fundos de investimento, as instituições, os bancos, as corretoras, devem buscar conhecer seus investidores desde o início do relacionamento, durante a manutenção deste. Esse processo é chamado de conhecer o cliente. KYC pode cair na prova. O que compreende o KYC? Eu conheço seu cliente,
tá? Tô colocando umas cabeludas aqui para preparar vocês mesmos, tá? Compreende o quê? A implementação e manutenção de regras e procedimentos que descrevam o processo por escrito? Sim. Sim, porque você tem que estar de que forma que eu vou fazer, ou seja, a proposta de abertura de conta já tem todos os dados que tem que ser, eles têm que ser preenchidos para você poder enviar a proposta para abertura, tá? Então aqui muito quente, tá? Vamos colocar ali asterisco. Só se tiver uma mais certa que essa, tá? Procedimentos de atualização cadastral que deve ocorrer apenas quando o cliente mudar de endereço ou emprego. Gente, atualização da cadastral do cliente é todo ano. Falso. Isso aqui apenas. Deve ocorrer apenas falso. É todo ano. É anual. Essa atualização cadastral de informações do cliente e análise de perfil de investidor a cada 2 anos. Então, falso. Informar as outras áreas do banco que o cliente é investidor, portanto, não precisa de crédito. Desde quando, né, gente? Ele está fazendo investimento, ele é investidor lá, tem uma poupancinha de 30 mil para comprar um apartamento de 400 mil. Como é que ele não precisa de crédito, mesmo sendo investidor? Absurdo isso, né? Falso também. Então a gente costuma presumir, ter preconceitos, julgamentos preliminares sobre os clientes. Cuidado aí, falsa, tá? Registro do saldo dos investimentos do cliente no final do mês, sem necessidade de manter os dados de todas as movimentações. Tudo fica interno no banco, tudo. Vai para o COAF, sempre acima de 50 mil, hoje na OA10 atualmente, e vai para o COAF acima de 50 mil e fica a critério da instituição verificar as transações suspeitas e mandá-las de 10 mil até 50 mil tem que enviar para o COAF. Todas vão ficar registradas no banco, óbvio. Então, essa que estava quente é a nossa letra A, que é a correta. Beleza. Continuando lá. Mais uma boa para a provinha de vocês, hein, gente? Para verificar a adequação dos produtos de investimento ao perfil do investidor, as instituições participantes deverão classificar seus produtos considerando no mínimo. Gente, informação mínima, tá? Quando eu vou fazer a API, o que eu preciso saber? Quais são as informações dos produtos para eu poder adequar, necessárias para eu poder fazer o suitability. Adequação, dever de adequar a carteira, suitability. Você não vai esquecer, vai acertar isso na prova. Então vamos lá. Riscos associados ao produto. Perfil dos emissores e prestadores de serviços. Existências de garantias e prazos de carência. Interessante essa aqui. Vamos ver se tem algum melhor. Riscos associados ao produto. Então aqui na A e na B tem a mesma coisa. Nível de alavancagem e taxas cobradas, tá? Administração e performance. Tá faltando coisa aí, né? Tá faltando coisa aí. Porque tem muitos produtos de investimento que não são alavancados. Então aqui você ficaria na dúvida, tá? Aqui você ficaria com uma pulga atrás da orelha na hora da prova. Eu estou exatamente dizendo o que acontece lá para já fazer um simulado mesmo. Perfil dos investidores e prestadores de serviços, dos emissores, né, desculpe, e prestadores de serviços. Tá. Será? Será que eu preciso ver o perfil de investidor do prestador de serviço do banco? Estranho, né? Prazos de carência e vencimento do produto, caso exista. Gente, totalmente fora isso aqui. Você não vai verificar o perfil do prestador de serviço. Para se adequar, você não precisa ver o perfil do emissor e o perfil do prestador de serviço.
Você tem que ver o risco associado ao produto. A qualidade do emissor, risco de crédito, tá? Então, nada a ver. Fraco. Existência de garantias e impostos coroados e prazo de carência. Tá, e cadê? E o emissor? Quando eu estou falando de produto de investimento, se for de renda fixa, eu preciso ver qual que é o risco associado ao produto. Então, esquece o B, porque nível de alavancagem tem produtos que não existem alavancagem. Então, se é zero, eu não vou ter que verificar nível de alavancagem em tudo que é produto. É aqui que a gente mata a charada, tá? Letra A, né? Existência de garantias, se tem FGC, na hora que você está fazendo lá, se você está distribuindo o produto do banco, existência de garantia, tem FGC, lá LCI, tem mais o que? Créditos imobiliários, beleza. Prazo de carência, quanto tempo você vai ficar com o dinheiro do cliente na mão? Só você tem que avisar o cliente que vai demorar. Se tem pouca ou elevada liquidez desse produto, prazo de carência. Perfil dos emissores e prestadores de serviços. Nesse caso ali, bateria com a C, mas o problema da C, tá? O problema da C é que ela não vem com risco associado ao produto. E você sempre tem que dar risco associado ao produto. Mais que esse perfil subentendido-se como, vamos dizer assim, o perfil de investimentos, né? Fica meio ruim. Então é letra A mesmo, não tem erro, tá? Complicada essa, né? Meu Deus, só coisa cabeluda, professor, eu não vou fazer essa prova. Vai fazer a prova assim, você vai estudar mais com a gente. Vai estudar, vai ficar bem firme para fazer a prova. Antes a gente tem que fazer os testes. João quer fazer um plano PGBL para no futuro receber uma renda por aposentadoria oriunda dos valores que acumular. Então, ele quer uma renda por aposentadoria. O João fazer o seguinte, saca só. Ele quer receber uma renda oriunda dos valores que ele acumulou. Na hora final da aposentadoria, ele pode receber pagamento único ou benefícios. Então, renda por aposentadoria, a gente vai chamar de, benefícios. Saco, tá sujo isso aqui? Porque não tá riscando? Peraí. Renda por aposentadoria, a gente chama de benefícios. Que é parecido com o INSS, tá? Beleza. Quando o João for receber o benefício desejado, ele quer escolher o tipo de renda aqui. No caso de seu falecimento, durante a fase de aposentadoria, cai muito na prova, usufruto. É a fase de receber os benefícios. A fase de acumulação, eu já vou colocar aqui porque vocês precisam saber isso para a prova. A fase de acumulação se chama diferimento. Quando você está fazendo, quando o cliente contribui, tá? Pro plano lá de previdência. Então, ele quer que, no caso que o João, se ele bater as botas e ficar a esposa, sua esposa possa continuar recebendo em seu lugar. Qual o tipo de renda que o João deverá escolher ou seja, apresente a característica desejada. Renda mensal temporária seria, por exemplo, o seguinte, o João se aposentou com 70 e a temporariedade daquilo era 10 anos, então, quando que ele vai parar de receber? Com 80. Então, se ele para de receber com 80, vai poder passar para a esposa? Não. Falso. Renda mensal vitalícia. Renda mensal vitalícia. Vitalícia porque é até o fim, até a vitalidade do João. Então, até a vitalidade do João, mas até a vitalidade do João acabou. Não tem mais nada. Então, a vitalidade do João, eu não estou falando daquela vitalidade, tá? Já tá dando risada. Não estou falando daquela vitalidade, né, de se divertir, né? Eu estou falando da vitalidade mesmo de existir, respirar. Então, aquela vitalidade do João depois ali com os 77, o João era bem aceleradão. Não, então nesse caso aqui, renda mensal vitalícia até ele morrer e acabou-se. Então não também, porque eu quero que vá para esposa, tá? Então tem que ser reversível ao cônjuge. Então no caso, renda mensal vitalícia
reversível a cônjuge. Renda mensal vitalícia tendo a esposa como beneficiária no período de diferimento. Olha, cuidado, ó. Vitalícia é apenas o João, né? Bater as botas. Agora, como beneficiário no período de diferimento, é óbvio que ele vai colocar ela. Automaticamente, se ele não colocar ela como beneficiária, ela vai poder correr lá e pedir o dinheiro por lei, né? Era um dinheiro que estava destinado para ele como aposentadoria, ela pode até entrar na justiça, só souber que ele tem que se colocar como beneficiária, porque segue que regra daí? Segue a regra do Código Civil, tá? Então, muitas vezes o Instituto de Previdência complementar, aberta ou fechada, pode chegar e falar, não, mas não está como beneficiário, tem que usar o pagamento, daí é pôr na justiça, não vamos falar coisa errada. Então, é a nossa letra C aí, beleza? E período de diferimento é acumulação, onde você pode colocar vários beneficiários. Certo? Bacana? Então, muito obrigado por participarem conosco dessa transmissão. Temos mais folhas aí, mas já deu o nosso horário já. Hoje foi produtivo, né? Um abraço, até a próxima. Tchau!